Está faltando 2 minutos para as 13 horas e agora nós vamos falar com o nosso pastor Osmar, que está já ligadinho conosco e vai responder algumas perguntas. Boa tarde, pastor Osmar. Muito boa tarde, Monorivan. Boa tarde, povo de Deus, que estão aí firmes com a gente, ouvindo o nosso programa. E hoje, pelo que se vê, temos aí muitas perguntas, né, irmão Norivan? Vamos fazendo a primeira aí para a gente gastar pelo menos uns 2, 3 minutinhos cada uma, né? Certo, pastor. Nós temos aqui o nosso irmão Oliveira, fez a seguinte pergunta: qual a necessidade e onde está identificado o profeta nas Escrituras? Bom, a Bíblia Sagrada, ela tem mostrado para nós a necessidade de profeta em cada época que o povo se corrompe. Então Deus traz um profeta na terra. Mas por que hoje um profeta? Há necessidade, sendo que nós temos boas denominações, milhares de denominações. Para que um profeta? Para começar, Deus, sempre quando ele fez um trabalho na terra, ele usou um profeta. Ele nunca usou uma igreja. Se você quer ver isso no tempo de Cristo, quando Cristo veio na terra, de que igreja ele era? Saduceu? Herodiano? Fariseu? Essênio? Não. Nenhuma destas. Quando Deus tem que fazer um trabalho na terra, ele não usa denominações. O povo deve saber disto. A denominação é culpada de separar o povo do próprio povo. Quando o Senhor Jesus veio, ele mostrou que havia necessidade de profeta naquele dia. Por isso, João veio primeiro que Jesus. E a lei e os profetas duraram até João. Então todos os profetas da lei terminaram com João Batista. E ali começou Jesus Cristo, o profeta dos profetas, na graça. Havia necessidade? Havia. O povo estava muito bem em suas igrejas farisaicas, em suas denominações, que eles não estavam desejosos de receber o Messias. Você pode notar isso. Naquele dia eles não quiseram receber o Messias, mas o Messias estava na terra. E eles chegaram ao ponto de rejeitá-lo, crucificá-lo, matá-lo. Por quê? Para começar, se Cristo fosse um fariseu, os fariseus fariam festa. Se Cristo fosse um herodiano, os herodianos que iam fazer festa. Se Cristo fosse essênio, os essênios que iam fazer festa. Mas como Cristo não era de nenhum partido, quando Deus vem na terra, Deus não tem partido. Deus é a palavra. Por isso Deus se manifesta não através de uma denominação, porque a denominação ela é partidária. Ela tem um espírito político. Toda a denominação. Não tem uma. Ela começou na católica, e da católica saiu aí a luterana, depois wesleyana e as pentecostais. Vieram exatamente dali. E todas são políticas. Você pode ver que uma tem uma politicagem contra a outra e cada uma tem uma partícula da palavra, uma parte da Bíblia. Se obedecesse a palavra do jeito que ela é, não teríamos igrejas, esse monte de divisões que existe hoje. Se obedeceríamos a palavra como ela é. Mas por quê? Não há uma obediência na palavra como ela é, então se parte em denominações. E aí você teria que ver a necessidade de um profeta. Deus prometeu que ele não faria coisa alguma, Amós 3,7, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Antes de destruir o mundo antediluviano, ele falou com Noé. Antes de destruir o mundo gentílico, ali nos dias de Sodoma e Gomorra, com Ló, um bom crente, justo, mas era um político, estava lá dentro de Sodoma.
misturado com Sodoma. Deus então falou com o seu profeta Abraão. Deus sempre precisa de um profeta. Quando o Senhor Jesus veio na terra, era para vir na terra, então ele mesmo mandou João Batista. Malaquias 3 mostrava que precisava vir um profeta preparando o caminho do Senhor. Isso é Malaquias 3. Mas agora, nos últimos dias, é Malaquias 4. Malaquias 4 mostra que o profeta Elias, que João Batista cumpriu uma parte daquele ministério. Você sabe na Bíblia que Elias não morreu, então veio Eliseu com o espírito de Elias, não é reencarnação, não. Elias nunca morreu, então veio Eliseu com o espírito de Elias, veio João Batista no espírito de Elias, você vai ver Lucas 1,17, ele veio no espírito de Elias, e o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 17, verso 11, está dizendo da vinda do Elias para restaurar todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então ele está identificado aqui, ó. Onde o profeta está identificado, como perguntou o irmão? A necessidade nós sabemos. Onde existe queda, a queda que está havendo em tudo, então tem a necessidade de um profeta. Quando há milhares de denominações, há necessidade de um profeta. No tempo de Cristo, havia apenas poucas denominações e houve necessidade de João Batista. No nosso tempo, há milhares de denominações e há necessidade de um profeta. Onde o profeta está identificado na Bíblia? Eu falo apenas poucos versículos para você, mas tem muitos. Mas eu vou deixar nesta programação para você esses versículos. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, você vê o ministério de João Batista convertendo o coração dos pais, que eram judeus, a filhos na graça do Senhor Jesus. Depois você vê a sequência daquele ministério, que viria nos últimos dias um profeta para converter corações dos filhos hoje aos pais, dos filhos hoje aos pais, que são os apóstolos. Nós não podemos ficar sem identificar as escrituras que estão cumprindo hoje na vinda de um profeta. Antes que Jesus venha para buscar um povo, o próprio Senhor Jesus, que todo mundo crê, o próprio Senhor Jesus diz, Elias virá primeiro. Se você olhar cronologicamente a Bíblia, quando Jesus disse Elias virá primeiro, João Batista já tinha morrido. Então não era João Batista. Por quê? Porque ele já tinha morrido. Ele estava falando de um Elias futuro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. João Batista não veio para restaurar. Malaquias 3 diz que ele viria para preparar o caminho do Senhor, não para restaurar. Restaurar é o profeta deste último tempo. No fim dos séculos, Deus mandaria o profeta Elias, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo identifica o Elias na Bíblia. Não importa, meu ouvinte, se a igreja não crê, o próprio Senhor Jesus identifica o Elias na Bíblia. Esta identificação de um profeta para hoje foi Jesus Cristo quem disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse é um Elias. Você deve crer conforme o Senhor falou. Se ele falou virá, é porque tinha que vir ainda. Quando ele diz no verso 12, eu porém vos declaro que Elias já veio, esse era João Batista. Elias já veio e que fizeram tudo o que as Escrituras diz que deveria ser feito com ele, eles fizeram. Então esse era João Batista. Mas o Elias virá não é João Batista. Elias virá e restaurará todas as coisas, seria o Elias do último dia, que o próprio Senhor Jesus Cristo identifica esse Elias. Agora o nome não importa, diz, mas ele chama William Branham, João Batista, também chamava João. Você sabe? Ele chamava João, mas Jesus falou que ele tinha o espírito de Elias. E o Espírito Santo hoje, meu irmão, minha irmã, testifica que temos um profeta na terra. E se o profeta já partiu, temos uma mensagem profética na terra. E temos um povo, e temos pastores, e temos apóstolos, e temos evangelistas, e temos mestres que estão mostrando para o povo que existe
um profeta neste século. E é identificado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 17, verso 11. Elias virá primeiro. Oh, meu ouvinte, é fácil, não precisa interpretação. Ele estava dizendo, o Elias virá primeiro. Primeiro do quê? Era a mesma coisa de dizer, eu vou vir novamente na segunda vinda, mas antes de eu vir, eu mando Elias primeiro. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, porque não pode Jesus vir sem uma restauração, não é uma igreja restaurada. Não, nós não nos apelidamos de restauração. Nós temos a mensagem que o Senhor Jesus Cristo disse do Elias. Ele viria para restaurar todas as coisas. Então aí está esta escritura. Eu queria deixar mais para você, porque em Atos capítulo 3, verso 21, também mostra isto. Olha, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo. Atos 3, 21. Restauração de tudo. Quando você procura na referência aqui, você já vai cair em Mateus 17, 11. Aquilo que o Senhor Jesus diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Pedro também falou dessa restauração, em Atos 3, 21. Ele não só batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, mas também falou da restauração que haveria nos últimos tempos. Teria que vir, o céu iria conter até os tempos da restauração de tudo. E aí está o céu, contendo, aguardando a restauração de todas as coisas, como seria na vinda do profeta Elias. O próprio Senhor Jesus o identificou. Joel 2,25, o próprio Deus diz, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga. Olha, e restituir-vos-ei. Joel 2,25. É uma restauração. Agora o que foi? A locusta, o pulgão, o gafanhoto, comeu. O que é isso? São as denominações comendo a verdade, comendo a árvore e deixando apenas o tronco. Por quê? Ela não pode dar alimento, então ela destrói. Você pode ver que eles estão destruindo o poder da palavra. O que está na palavra, a igreja não ensina. Então, isso daí é o pulgão comendo, é a aruga comendo, é o gafanhoto comendo. O pulgão suga a vida da árvore. E aí está este pulgão sugando a vida e não deixando as pessoas ver um profeta na Bíblia, não deixando as pessoas ser batizadas em nome de Jesus Cristo, qualquer denominação, muito boa que seja. Quando ela procura cair na frente de um eleito ou impedir uma pessoa a receber o nome do Senhor Jesus, impedir aquela pessoa, aquela igreja é um gafanhoto, aquela igreja é um pulgão que está sugando a vida e não aproveita nada para os membros. Nada pode aproveitar para os membros porque está sendo sugada a vida através deste pulgão. Então, meu irmão, minha irmã, a necessidade está na cara de todos nós. Precisávamos de um profeta. A identificação é o próprio Jesus que identificou. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu creio, eu falei que ia falar 5 minutos, mas não tem jeito. Pelo menos já fica esse alimento para você nesse instante. Qual a necessidade? É o tempo. No meio de tanta igreja, precisa de um profeta. Nós não precisamos de mais uma denominação. O mundo está cheio de igreja. Uma briga com a outra, uma discute com a outra e nenhuma tem a verdade. Todas elas têm parte apenas da verdade. Quando Deus manda um profeta, ele restaura todas as coisas. Você diz, bom, você quer puxar para o lado da sua igreja. Não é isso não, meu irmão. Você tem que ser crente. Você tem que entender a palavra como ela é. Eu admiro que você é um crente. Eu não estou dizendo que você não seja. Estou agora dando uma geral para todo mundo. Mas todos nós devemos ser crentes. Quando Deus fala uma coisa na Bíblia, devemos nos humilhar e admitir a vinda daquele alguém que Deus fala na Bíblia. Quando é que vai acontecer isso? É por isso que eles crucificaram Jesus, mataram João Batista. Por quê? Porque eles não podiam admitir um profeta. Eles não podiam admitir. Nem os judeus que conheciam profeta não admitiu Jesus e ajuntou com os romanos e matou Jesus.
matou o profeta do dia. É isso que tem acontecido. Cada denominação ajunta uma com a outra para dizer, não escuta aquele programa do Osmar, não escuta falar em profeta porque não tem profeta mais. Eles estão procurando destruir a confiança do povo na palavra. Eles deveriam arrepender e vir a começar de nós, os pastores, vir e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esse é o primeiro passo, para depois a gente poder encaminhar os nossos irmãos, os leigos. Tem que ser encaminhado. Mas como encaminhar os leigos se não tem pastores? Como pregarão se não forem enviados? Agora, enviados não por uma denominação. A denominação te envia, você deve até arrepender de pregar o evangelho que a denominação manda você pregar. O evangelho trinitariano, de batismo falso. Não tem uma pessoa na Bíblia, gente, batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma. Ó, pregadores, pelo amor de Deus, me mostre então, onde tem uma pessoa batizada. Você tem a ordenança do Senhor Jesus em Mateus 28:19, e de ensinar as nações, batizando-as. E aqueles que ouviram em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora, quem foi que foi batizado? Quem ouviu aquela ordenança? Foi Pedro, foi Tiago, foi João, foi Filipe. Eles que ouviram. E como foi que eles batizaram lá na frente? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles sabiam o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então eu creio que cada um de nós necessitamos de um profeta para poder começar a mostrar essas coisas para nós. Isso é rudimento ainda, meus irmãos. Nós temos que chegar nas eras da igreja, nos 7 selos, nos 7 trovões. Então só um profeta fez isso. E por isso o povo precisa de um profeta. Vamos lá, irmão Norivan. Bom, pastor, a próxima pergunta aqui é: por que não saudamos com o ósculo santo? Muito bem. Por que não saudamos? Quem falou que nós não saudamos? Nós saudamos com o ósculo santo. Eu saudo a pessoa com o ósculo santo quando eu sinto pelo Espírito de saudar. Não é aquele negócio, já encontrou com o irmão, já dá um beijo nele. Não é isso não, meu irmão. Você não sabe nem o que é ósculo santo. Vocês vão me perdoar. O povo de hoje não sabe o que é ósculo santo. Eu não falo ao irmão que me fez a pergunta. Você me desculpe, irmão. Mas o povo de hoje não sabe o que é ósculo santo. A igreja não ensina, gente. Os homens estão errados porque a igreja, que é uma denominação, ela não ensina. Ósculo santo você tem que sentir pelo Espírito. Naquela coisa costumeira de chegar lá, dar um beijo no irmão, a irmã dá um beijo na irmã, e dizer, eu estou te saudando com ósculo santo. Nada disso. Você tem que sentir pelo Espírito. É um dia de ceia, é aquele dia que você está tocado pelo Espírito para saudar aquele irmão com o ósculo santo, dando um beijo. Exatamente isto. Agora, não, vocês não saúdam. Nós saudamos, nós cremos nesta saudação com o ósculo santo. Certo, ela é verdade, ela é bíblica, nós usamos, mas tem que ser pelo Espírito. Não pode ser toda hora, não. Todo culto você vem e diz, tem gente que ela só não sente ser batizada em nome de Jesus Cristo, que é bíblico. Ela só não sente crer num profeta, que é bíblico, mas sente em fazer outras coisas. Por que nós não usamos todos os sentimentos da própria Bíblia? Alô, meu irmão? Deus te abençoe. E você fica sabendo que nós cremos na saudação com o ósculo santo. O ósculo santo, para quem não sabe, é um beijo. E a mulher se beija na face, é mais fácil, mas o homem nunca se beija na face. Nós fomos ensinados. O homem, ele recebe este beijo, que é o ósculo, exatamente no pescoço. É abaixo da face um pouquinho, certo? É onde ele recebe o abraço do irmão e dá aquele ósculo de amor, certo? Ósculo de amor, chamado ósculo de amor, ósculo santo na Bíblia. Não é aquela coisa assim, toda hora abraçar e beijar, não, viu? Essa não. Vamos para a próxima, irmão? Vamos lá, pastor. A próxima agora se refere ao Salmo 133, onde nos diz a Bíblia que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Certo. E a irmã deseja, assim, que o pastor fala nessa união de irmãos, porque um irmão não pode visitar outra igreja. Muito bem. Bom, para começar, nós cremos nessa união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, precisamos de notar uma coisa. A Bíblia estava mostrando a união do verdadeiro crente. Você diz, mas espera lá, tem falso crente? Tem. Olha, eu já vou repetir outra vez.
tinha fariseu, saduceu, herodiano, essênio no tempo de Cristo. Eles eram verdadeiros? Não eram. Eles falavam em Deus? Falavam. Eles pregavam o Deus do Velho Testamento? Pregava. Mas quando o Deus do Velho Testamento encarnou no Novo Testamento, no Novo Pacto, eles aceitaram? Não aceitaram. Então eles não eram irmãos. Não eram. Quão suave é viver em união com os irmãos, mas os irmãos que crê naquele Jesus do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Ninguém deve proibir um irmão de visitar outra igreja. Eu não proíbo o povo do nosso tabernáculo para ir visitar outra igreja. Só que o povo do nosso tabernáculo tem tanta comida que não dá tempo deles comer na igreja dos outros, porque lá eles veem que não tem a comida que eles têm, o alimento que eles têm na igreja ali. Eles têm no tabernáculo, eles não têm nem necessidade de ir visitar outrem. Agora, que é correto é um irmão que crê na palavra do jeito que ela é. Eu quero que vocês vejam isso, meus ouvintes. Precisa ver isso. Como que pode você unicamente crer? Bom, nós todos somos irmãos, porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então nós todos temos que unir, batista, metodista, pentecostal e do tabernáculo, nós todos temos que unir. Mas espera lá, você une comigo crendo na palavra? Você crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador? Crê, não crê? Crê em Jesus Cristo como Salvador? Crê, não crê? Você crê em Jesus Cristo como que batiza com o Espírito Santo? Crê. Então venha cá, vamos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Aí você diz, não, aí não. Então você não crê em Jesus, coisa nenhuma. Você vai pertencer a uma religião, a um dogma que não está de acordo com a palavra de Deus que une os irmãos. Deus quer unir todos nós com a sua palavra. Por isso, eu creio que nós devemos viver unidos. Mas nós temos que unir com a palavra. Não é unir com a igreja. Não é uma igreja unir com a outra. Isso é a marca da besta, viu, meu irmão? Minha irmã, se você pensar nisso, isso é marca da besta. A união das igrejas é marca da besta. Quando Deus está trazendo uma unidade do povo com a palavra através de uma mensagem profética, então vem o falso profeta e une o povo, igreja com igreja. Mas Deus quer unir você com a palavra. Amém. Pastor, irmã, ela se refere também ao versículo 19 de Mateus, capítulo 16, onde Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A irmã pensa que faz ligação com esta união de irmãos. Ah, certo. Bom, tem que ver. Então, para começar, minha irmã, foi uma irmã que fez a pergunta. Minha irmã, o que Pedro ligou no dia de Pentecostes, batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pronto. O irmão quer ser ligado no céu, através do que Pedro está ligando, a chave. Você viu, eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro, mas Jesus ficou com as chaves da morte e do inferno. Você sabia disso, né? Apocalipse mostra isso. Apocalipse capítulo 1. Ele tem as chaves da morte e do inferno, mas a chave do reino do céu ele deu para Pedro. Agora Pedro começou a unir o povo em Atos 2. O povo foi batizado com o Espírito Santo. O povo falou em línguas, não línguas dos anjos. Você vai na Bíblia e leia, por favor. Atos 2, no tempo que Pedro tinha a chave ligando o povo no céu. O povo falava em línguas estranhas, mas aquelas línguas não eram dos anjos. Era a língua do povo, dos homens aqui da terra, partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha e assim por diante. Essa era a língua que eles falavam. Então, você quer ser ligado no céu, meu irmão, minha irmã? Ligue com o batismo do Espírito Santo, conforme Paulo ensinou, conforme Pedro ensinou. Agora ele diz, tem língua de anjos? Tem também. Só que no dia de Pentecoste não houve a língua dos anjos. Só quero te dizer isso. Eu creio na língua dos anjos também. E tem a interpretação que vem de cima também. Tem um irmão intérprete que vai interpretar. Tudo bem. Mas estou fazendo essa ligação. Você quer ligar um irmão com o outro? Liga através do batismo, gente. Era isso que Pedro ligou à igreja. Lá no dia de Pentecostes, eles perguntaram, que faremos, varões e irmãos? Era a mesma coisa. Se batista, metodista, assembleiano, e cruzado, e Deus é amor, e todas as igrejas, perguntasse para mim hoje, ô irmão Osmar, o que nós vamos fazer? Eu disse, vocês têm que arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis
te dando uma chave que Pedro deu no dia de Pentecostes, meu irmão. Minha irmã, não estou? Estou te dando essa chave. Qual chave? Eu estou te ligando no céu através da chave que Pedro recebeu. Se você não puder crer em Pedro, você não pode ser ligado no céu. Porque Jesus liga o povo da terra no céu com a chave que ele deu para Pedro. Ele não deu para gente sábia, ele deu para Pedro, inculto, mas que tinha capacidade de saber o que era o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade? Então, entra nisso aqui agora. Falou, meu irmão, minha irmã, a maneira de ligar na terra, da terra no céu, você tem que ser ligado pelo batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo batismo com o Espírito Santo. Não se liga no céu com batismo trinitariano, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém está ligado no céu. Por quê? Porque nenhuma igreja tem a chave, meu irmão, minha irmã. A chave foi dada para Pedro. Pedro tinha a chave. Aí ele ligou. Ele ligou. Então, se eu tenho a chave, eu vou ligar você no céu, através do batismo certo, da doutrina certa, da mulher não pregar na igreja. Isso aí é a chave. Mas o povo está querendo ligar os outros no céu sem chave, com chave denominacional. Essa chave está enferrujada, isso não liga no céu não, meu irmão. Nem dá certo no buraquinho. Certo? Nem dá certo, não entra. Você já quer entrar no céu. Através do quê? Através dessa denominação? Não vamos entrar. A Bíblia mostra isso. A chave estava na mão de Pedro, e quem rejeita, Pedro abrir a chave, com a chave abrir a porta para você, então você não poderá entrar lá de maneira alguma. Falou? Muito bem. Pastor, Pois não. uma observação que a gente pode fazer nisso que o senhor está falando, que aqueles irmãos que creram na mensagem de Pedro, os irmãos herodianos, essênios e outros, não tiveram companheirismo, né? Não tiveram, eles não entraram naquele coleguismo, naquele companheirismo de Cristo. Eles não eram irmãos. Para começar, então começa assim: ó, quão bom e quão suave, né? Viver em união. Os irmãos, eles não eram irmãos, então não viviam em união com Cristo. E eles não largaram da denominação. Quem largou foi a prostituta, largou de prostituir. O Zaqueu largou de roubar. É esses que largaram, mas os religiosos, a coisa mais difícil é você encontrar um religioso que largou da religião dele e seguia Jesus. Você vê que o moço rico, ele tinha a religião dele, mas ele não largou mesmo, ele estava agarrado naquela religião. Ele não largou da religião dele, porque ele já sabia, ele tinha sacerdote, ele sabia amar a Deus, amar o próximo. Ele era uma bênção, ele ia na igreja, mas só que ele não tinha vida eterna. E o povo está desse jeito hoje, não percebe, né, irmão? O povo vai na igreja, o povo dizima, o povo oferta, o povo glorifica a Deus, o povo louva a Deus como louvava a Deus o povo dos dias de Jesus, e crucificaram a Jesus. Irmã, que é um esclarecimento da escritura, Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O senhor dá um esclarecimento. Um esclarecimento apenas? Bom, o Senhor Jesus estava dando poder para os seus discípulos, para todos fazer esta obra, este trabalho, pisar em serpentes e escorpiões, e nada ia fazer dano. Pois na verdade, se você vai com Deus na vida para expulsar, pisar serpentes, não é apenas pisar em cobra e não. Pisar em serpentes é Satanás mesmo. Você pode lutar contra ele. E escorpião também é a mesma coisa. É forma simbólica que o Senhor Jesus sempre usa. Agora, se há uma necessidade também de falar assim, mas eu pisei em serpente e eu criei, tudo bem, também acontece, tudo isso acontece, porque Jesus dá poder para o seu povo fazer isso, expulsar demônios, pisar em serpentes, falar novas línguas. Ele dá poder para tudo na nossa vida, né? Eu creio que o esclarecimento que a gente pode dar, a menos que a pessoa converse com a gente e relate melhor a sua dúvida, né? Aí é o suficiente para nós. Vamos lá, irmão Norivan? A irmã quer saber também, senhor, falar sobre o ladrão da direita. O que o ladrão da direita fez para ser salvo? Ele não foi batizado, ele não tomou ceia. Certo. E o Senhor Jesus disse para ele
hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E isto é uma bênção, né? É uma bênção para quem está destituído da sociedade, destituído da glória de Deus, longe de tudo. Agora é hora de morte, como aquele ladrão. Era hora de morte. Ele não tinha tempo de descer da cruz para ser batizado. Ele não tinha tempo de tomar ceia. Mas você tem. Eu tenho. Nós não somos assim. Nós não podemos considerar nós como ladrão, aquele ladrão, nesse ponto. Não podemos porque nós temos tempo, então por que não batizamos? Nós temos tempo, por que não tomamos a ceia? Do contrário, a pessoa ela vai infringir outros mandamentos de Deus que o Senhor Jesus mandou tomar a ceia. E o ladrão não tomou? Ele não tomou porque ele não tinha tempo. Se ele tivesse tempo, ele ia tomar ceia. Se ele tivesse tempo, ele ia ser batizado. Ia ser batizado ainda da forma correta. Mas como não teve tempo, ele ia morrer na cruz naquela hora. Ele era um eleito. Ah, você que não sabe. Aquele ladrão não valia nada para a sociedade. Mas quando ele olhou para Cristo e reconheceu a palavra do dia, o profeta do dia, ah, meu irmão, quando ele reconheceu, é porque ele era eleito. Assim somos nós hoje. Se nós temos eleição em nós, quando nós ouvimos a mensagem de um profeta, nós reconhecemos ser profeta. Nós identificamos o falso, como nós fazemos em nossos programas. Falou que é Santíssima Trindade, é falso. Você não pode dizer que isso é verdadeiro porque não tem na Bíblia. Não existe essa crença, nunca existiu entre os apóstolos, entre os profetas, não existiu. Então a gente pode identificar o falso de falso, mas o verdadeiro a gente identifica como verdadeiro. Aquele ladrão da direita, que bênção, ele era eleito, ele não precisou nem tomar as ceias, ia morrer naquela hora, não precisou de batizar, ia morrer naquela hora, mas ele reconheceu a palavra do dia. Agora, se você estiver aí numa cama de aflição, que você vai morrer de hoje para amanhã, você aceita um profeta como um profeta? Não aceita profeta como Jesus Cristo. Um profeta na qualidade de profeta, diz o Senhor Jesus. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Por que você diz que não tem profeta hoje mais? Não é, povo? Não tem? O Senhor Jesus diz que tem. Então, aquele ladrão reconheceu Jesus Cristo como rei. E todo mundo olhava para Jesus. Olha, o próprio crente daquele dia, o Anás, o Caifás, os pregadores, os sacerdotes daquele dia, chamava Jesus de Beelzebu. Mas o ladrão viu em Jesus um rei. Ele só tinha que ser eleito, minha irmã. Meu irmão, aquele ladrão só tinha que ser eleito. Foi por isso que ele foi para o paraíso naquele dia. Ele era eleito. Agora a questão de não tomar ceia e não ser batizado é porque não teve tempo. Quem tem tempo tem que fazer, viu? Tem que fazer. Você só não vai fazer, minha irmã, só não vai batizar em nome de Jesus Cristo agora, é porque você está talvez numa cama de aflição e está morrendo. Está morrendo de câncer, meu irmão? Está morrendo e não tem jeito de levantar mais? Não tem jeito? Você está morrendo, mas você crê no que Deus tem mandado hoje? Você aceita a Bíblia Sagrada como ela é? Você admite um profeta que o Senhor Jesus vindicou pela própria Escritura? Então, se você morrer, você é salvo. Se você morrer, você é salvo. Mesmo você não sendo batizado em nome de Jesus Cristo. Mesmo você não ter tomado nenhuma ceia comigo. Certo? Conosco aqui, a ceia perfeita, pão asmo, vinho forte, lava-pés, conforme diz São João, capítulo 13. Certo? Muito bem. Então, mas para você que tem tempo, minha irmã, meu irmão, você tem tempo, você é um rapazinho, você está cheio de saúde, você está cheio de vida, minha irmã. Então o que tem que fazer é ser batizada e tomar a ceia do jeito que ela é. Ô, irmão Norivan, por favor, me dê aquela pergunta agora da irmã que falou que ela é batizada em nome de Jesus Cristo. Fala aí para mim, deixa eu ver. A irmã, ela não é, que eu entendo, ela não é batizada em nome de Jesus Cristo, ela é batizada em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus? Isso, é o que eu entendo, né? Sei. Ela não disse em nome de Jesus Cristo, ela disse que é batizada em nome de Jesus. De Jesus, tá bom. Se ela é salva ou não, ou se ela tem que ir para o tabernáculo para ser salva. Não, lá no tabernáculo não precisa ir não para ser salvo, não precisa. Não precisa ir para o tabernáculo, mas que precisa crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e ser batizado pela corrente que veio através de um profeta. Foi Deus num profeta que mandou fazer isso nesse tempo. Foi Deus num profeta. Não é uma denominação. Por se você é batizado numa denominação, ainda em nome de Jesus,
Para mim, você precisaria, numa fé genuína, dizer assim, como foi que foi realizado na Bíblia, que Atos 2,38, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero meu batismo assim, eu quero assim. Esse povo que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, como Pedro cria, como os apóstolos creram, como que eles viveram? Então eu quero viver desse jeito. Então, minha irmã, eu creio que você não tem que pertencer ao tabernáculo, só que se você quiser viver em união com aqueles que são irmãos e que seguem o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Salvador, você vai vir ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, vai crer num profeta e você é salvo. É salvo. Você não pode considerar como ladrão também, porque o ladrão não teve tempo. Minha irmã tem, meu irmão tem. É tempo de arrepender, gente. Era tempo, Jesus estava tirando o moço rico do sacerdote. Você diz, pastor, você quer tirar nós das igrejas? Jesus estava tirando o moço rico do sacerdote. Por quê? Porque o moço rico queria vida eterna. Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e volta para a sua denominação? Não. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Quer dizer, se você vai, vende tudo, dá para os pobres, você não vai continuar lá no sacerdote, que você vai ficar sem vida eterna. Era Jesus falando para ele. Você vem e segue-me. Quando você vê essa luz, meu irmão, minha irmã, você vê essa luz que Deus mandou nesse tempo e ouve as mensagens que nós pregamos e sente bem, você tem que saber que é o Espírito Santo te advertindo, é o Espírito Santo te amando, é o Espírito Santo gostando de você, é o Espírito Santo te iluminando e ele ama que você seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e que você creia no enviado dele hoje. Porque o povo naquele tempo não creu e por não crer pereceu. Não importava que eles diziam, nós cremos em El, nós cremos em Iá, nós cremos em Yehoshua, nós cremos em Shuá. Não importava. Morrer tudo. Perderam tudo. Eles se perderam. Precisava aceitar aquele mensageiro do dia. Deus encarnado, o Messias. Se você puder aceitar hoje um profeta, que não é Deus, mas que Deus se revela através de um profeta, como na Bíblia, para quem conhece isso sabe muito bem. Deus sempre fala através de um profeta, e quando Moisés falava, era Deus falando através de Moisés. Isto é claro. O próprio Deus falou para Moisés, você vai ser Deus para o seu irmão será seu profeta. Muito bem. Vamos à próxima pergunta? Quantas nós temos aí mais, meu irmão? Mais uma, pastor. Só mais uma? Só mais uma. Bom, então vamos lá. Vamos ver se alguém ainda ligue para nós no 721-6009. Você está nos ouvindo, quer ligar, fazer a sua pergunta, você pode aproveitar que o pastor está na linha, ele estará respondendo para você. Pastor, se eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, creio na mensagem, por algum motivo eu não vou na igreja, vou a um culto ou outro de vez em quando, eu sou considerado como um irmão ou não? Não, considerado como irmão, é. Considerado como irmão. Agora, se você não vai na igreja, você tem algum problema. Você tem problema com o pastor, ou você tem problema com o diácono, ou você não vai na igreja porque você está doente. Se for porque está doente, tudo bem. Mas se não for por doença, a irmã está errada, o irmão está errado, porque o profeta desta era diz que se Deus está de fato no seu coração, leia a mensagem do profeta. Leia para você ver. Se Deus está de fato no seu coração, você não aguentará ver aquelas portas abrirem para você entrar em companheirismo com seus irmãos no Senhor. Então, eu quero apenas te alertar que se você crê no profeta, se você é batizado em nome de Jesus Cristo, se você está fora do companheirismo, isto é uma demonstração que se der o rapto você não vai, porque você tem problema. A consciência nossa, gente, tem que estar limpa. Se eu tenho problema com alguém na minha igreja, eu chamo o irmão lá, vamos acertar, irmão, porque se eu morrer, ou se der o arrebatamento, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado. Essa questão de eu não vou na igreja, mas não explica por quê. Quantos são assim? Eu tenho aí, quem sabe eu já tenho uma centena ou mais, que eu batizei e que está perambulando por aí. E aí eles acham ainda que vão no arrebatamento, eles têm que saber que não vão. Eles têm que saber porque é assim diz a palavra. Você tem que ter companheirismo, um irmão com o outro. Se não tem, o que nós vamos fazer no céu? Se nós não gostamos de ficar um com o outro aqui, o que nós vamos fazer lá no céu? Vamos brigar lá no céu?
Não vamos para o céu não, meu irmão. Não vamos não. Por isso, é claro, hoje, os crentes trinitários que rejeitam a mensagem do profeta de Deus, eles estão perdidos por causa da própria palavra. Deus manifesta no seu dia, Jesus diz, Elias virá e restaurará todas as coisas, e eles não aceitam. Eles dizem que creem em Jesus, mas rejeitam o que Jesus falou que ia mandar. Então, eles têm que saber que estão perdidos. Hoje, os trinitarianos, lá do início do século XX, que eles não sabiam nada disso, não sabiam nada de profeta, e viveu naquele fogo do Pentecoste, aqueles vão ressuscitar, muitos deles vão no arrebatamento. Mas hoje, os meus irmãos têm que escutar eu com muita sinceridade, falar para você, não é questão da minha igreja, meu irmão, é questão de nós vivermos num tempo que a Bíblia está cumprindo agora. Se Jesus viesse pregar aqui para você, Jesus ia ler Mateus 17:11, dizer assim, ó, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus fecharia a Bíblia e diria para vocês, hoje tem se cumprido esta escritura que acabais de ouvir. Eu te garanto, em nome do Filho de Deus, eu te garanto, que ele faria isso, ele faria o que eu estou fazendo, porque é Jesus em mim, é Jesus num pregador que vai te anunciar a verdade do jeito que ela é. Não é questão de minha igreja, igreja não salva ninguém, mas quando você sabe que tem um povo que crê na verdade, que tem recebido uma visita de Deus na terra, Deus vem num profeta e visita nossa igreja, visita nossa vida, e nós rejeitarmos esta visita, você vai ter que saber, minha irmã, que você estará perdida, meu irmão, você estará perdido. Por que não entrar em companheirismo um com o outro? Qual o motivo? Tem problema? Chama num acerto. Vem na igreja. Não precisa chamar na sua casa, não. Vem na igreja, escuta um culto, depois do culto chama o pastor, chama a pessoa que você tem problema com ela e diga, pastor, eu quero acertar com essa irmã ou com esse irmão, porque eu não quero perder meu arrebatamento, eu não quero ficar sem assistir os cultos, eu não quero ficar sem essa bênção. Tem que ser sincero. Mas quando você toma gente complicada, ela não vem na igreja, ela não admite conselho, eu não vou conversar com ninguém, ela diz assim, eu não vou conversar com ninguém, pastor é comedor de feijão que nem eu mesmo. Então, fique aí, meu irmão, fique onde você está, fique do jeito que você está. Agora, eu te advirto em nome de Jesus Cristo, se você não acertar, você não vai no rápido, e não adianta nada eu te chamar de irmão, porque eu chamo de irmão qualquer um. O católico, se ele quiser que eu chame ele de irmão, eu chamo. O espírita, o crente de qualquer igreja, eu chamo ele de irmão. Agora, eu quero ver se nós todos somos batizados em nome do nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Isso é Jesus Cristo. É o irmão mais velho. É o remidor. É o que pode te salvar, te remir. Eu quero ver ele, eu aceitei ele, eu tenho ele na minha vida, eu creio no que ele está fazendo agora, não no que ele fez ontem apenas. Ah, Deus foi uma bênção, Deus falou língua estranha, operou, tirou o povo do catolicismo com Lutero, e tirou o povo do luteranismo com Wesley, e tirou o povo do catolicismo e também do luteranismo e dos wesleyanos com os pentecostais. Eu creio agora no que Deus está fazendo com Elias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É assim diz o Senhor Jesus Cristo. Mateus 17:11. Então, para o meu irmão que está pensando o que fazer, por que não me chama de irmão? Eu te chamo de irmão. Se tiver algum irmão que não te chama de irmão, fala para ele te chamar de irmão para te alegrar, certo? Mas por favor, obedeça a palavra, venha para a igreja, entre em companheirismo com aquele povo que serve a Deus. Companheirismo, estar na igreja, não quer dizer você estar na sua igreja. Você tem que saber qual povo que está crendo na escritura que está cumprindo hoje. Meus irmãos, essa Bíblia foi revelada para nós, foi aberta.
com aquilo que nós pregamos para vocês. Eu só não coloco dentro de você porque não é meu trabalho, isso é trabalho do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não faz por você, eu não posso fazer, meu irmão, nem minha irmã, eu não posso fazer. Mas eu lamento por você, eu oro por você, eu peço a Deus misericórdia por você estar enganado, uns na Santíssima Trindade, outros desviados ali do companheirismo nosso no tabernáculo, por algum motivo. Talvez eles tenham até razão, mas estão errados. Pode ter razão, mas estão errados. Porque não importa o quanto eu tenha problema com o irmão na igreja, eu vou ficar ali. Eu vou ficar ali. Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro voltou na reunião de Jesus. E você, por que você não volta na minha reunião? Por que você não vem servir a Deus conosco amavelmente? Qual o motivo? Por quê? Vamos servir a Deus? Muito bem, Deus continue te abençoando. Apareceu mais alguma ou aqui a gente encerra? Vamos encerrando por aqui, Vamos pastor. encerrando. Deixa eu fazer uma oração por este povo tão amável que ligou, telefonou, perguntou, recebeu resposta. A resposta tem hora que dói um pouquinho, meu irmão, mas eu te amo. Você tem que saber disso, viu, minha irmã? A resposta dói, porque eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero com você. Eu estou tratando com a sua alma. O médico trata com o seu corpo. Se ele não trata com o seu corpo direito, você morre. Quantas pessoas culpam o médico, levam o médico para a cadeia, condenam o médico? Por quê? Porque ele não tratou bem do seu corpo, ele enganou. Então, pastores, vocês que estão tratando da alma desse povo enganado, vocês estão enganando a alma deles. Peça misericórdia a Deus, pastores. Estude na medicina celestial. Peça a revelação de Deus, para Deus poder te dar uma mensagem que mostre a verdade para os seus pacientes, para os adeptos da igreja. Pelo amor de Deus. Por isso que eu faço isso, meus ouvintes. Eu amo vocês. E Deus tem me dado graça de poder pregar, de instruir vocês através da palavra. E eu estou certo do que eu estou instruindo a você. Eu estou certo do caminho que eu estou mostrando para você, que Jesus Cristo é o caminho. O Iá é o caminho. O Messias é o caminho. E ele está aqui num profeta e numa mensagem profética. Por que não aceitar? Então, minha irmã, meu irmão, se eu não tratar com a sua alma, com delicadeza, com amor, olhando que se eu deixar essa alma perecer, eu vou pagar por ela no dia do juízo. Então eu não quero. É por isso que eu sou rude quando eu prego. Talvez você não me entende. Eu sou assim mesmo. É porque eu amo a sua alma, não é o seu corpo. Eu amo a sua alma. Eu quero que você seja uma irmã salva, um irmão salvo. Venha logo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha logo, creia que Deus mandou um profeta. Isso é fácil, gente. Foi Jesus que falou: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Por que você não quer esse galardão, minha irmã, meu irmão? Por que você vai ficar aí com o galardão do Papa, ao invés de tomar o galardão de um profeta? A Santíssima Trindade é galardão da Igreja Católica que você tem. Você não quer o galardão de Deus? Receba o galardão de Deus. Largue esse galardão das igrejas trinitarianas. Tome o galardão do Espírito Santo nessa hora. Venha e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus profetas, dos seus pecados, e crê nos seus profetas. É isso que você tem que fazer. Batize em nome de Jesus Cristo e creia nos seus profetas. É a Bíblia Sagrada, orientando a mim, orientando a você. Por que não crermos então? Senhor, nós rogamos nesse instante as suas bênçãos sobre este povo, povo amado, povo atencioso, povo que quer saber, Pai. Eles não querem saber para criticar nós, porque nós não importamos com crítica. Eles não querem saber para ficar mofando de nós, porque nós não importamos com ninguém mofar de nós. Eles querem saber porque eles amam o Senhor, eles amam a sua palavra, eles amam a alma deles, eles querem salvação para a alma, e eles precisam desse alimento, desta palavra da última hora, Pai. Abra o coração de cada um. O eleito vai vir e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele escolhido do Senhor, como o ladrão foi escolhido, ele virá, vai ser batizado, vai tomar ceia, enquanto é tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que a doença, o mal, a angústia, a tristeza, a cegueira espiritual saia desses corpos e o poder de Deus, o anjo do Senhor, entre nessas vidas e mude sua natureza, mude seus pensamentos e lhes unja com o Espírito Santo da graça. É a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Meus ouvintes,
Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu desejo uma boa tarde a todos. Logo mais à tarde nós teremos a nossa reunião no tabernáculo. 18h20 começa nossa reunião. Vá fazer-nos uma visita. É um povo amado que está ali. É pouca gente, mas é uma gente que ama Deus e ama você. Vá fazer-nos uma visita. Nos é um prazer. Amanhã teremos batismo às 2 horas da tarde e teremos a ceia às 18 horas. Começaremos o culto para tomarmos a ceia logo mais à noite. Então esteja conosco. É a nossa oração. Que Deus te abençoe. Amém. Uma boa tarde ao nosso pastor Boa Osmar. tarde. Que Deus continue abençoando o pastor e abençoando a todos vocês que têm comunicado conosco e têm feito a sua pergunta. Que Deus continue te abençoando. Se você tem alguma dúvida, no próximo sábado nós estaremos aqui para lhe ajudar novamente. Vamos ouvir esse bonito cântico. Se minha esposa estiver me ouvindo, por favor, dá uma ligadinha aqui para mim, minha querida, por favor, se você estiver me ouvindo. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dá ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor. A minha meditação eleva a ti. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Entrarei em tua casa pela grandeza, em templo eu me inclinarei perante a ti, guia meus passos em tua justiça e realiza. Ó, vence o inimigo por mim. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade. Conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com mais fervor